Olá pessoal, aqui é o professor Eduardo Tomasi para dar continuidade aos nossos conteúdos de desenho técnico 1 das atividades pedagógicas não presenciais. O conteúdo dos próximos dois vídeos será sobre cotagem e escalas, a parte de dimensionamento e de escalas dos nossos desenhos. Então, para começar, vamos falar sobre a cotagem, né? A cotagem é nada mais do que nós colocarmos um valor numérico de uma dimensão determinada na nossa peça. Para isso, a gente usa esse elemento gráfico aqui, que tem várias linhas, setas, o número, né, que é o valor da medida propriamente dita. Então vamos olhar um pouquinho isso aí. Aqui a gente tem em linha contínua larga a borda da nossa peça, né? Então, para traçar o dimensionamento, por exemplo, dessa aresta paralela com essa aqui, nós usamos então duas linhas de chamada, ó, vejam aqui e aqui. A linha de chamada, ela serve para quê? Ela serve para indicar da onde até aonde vai a nossa cota. Então, a nossa dimensão parte dessa referência aqui até esta referência aqui. Vejam que ela é uma linha contínua estreita. Entre as duas linhas de chamada, nós usamos uma linha, também contínua estreita, que é a nossa linha de cota. A linha de cota ela é caracterizada pelo elemento gráfico na ponta dela, neste caso aqui, uma seta. Mas pode haver casos que são tracinhos, pode ser casos que é uma bolinha, aí depende da padronização de cada um. O mais comum é utilizar a seta. E sobre essa linha de cota ou no centro dessa linha de cota, como a gente vai ver mais para frente, a gente coloca a dimensão. Em desenho técnico mecânico, já falei em outros vídeos, nós utilizamos a unidade milímetro. E o nosso separador decimal é a vírgula. É bem comum nós vermos desenhos que vêm de fora do país que eles utilizam ponto como separador decimal. No nosso caso, a nível de Brasil, nós utilizamos a vírgula. Então recapitulando, vírgula como separador decimal, dimensão em milímetros, tá? Aí as linhas de chamada que orientam da onde até onde vai a cota, entre as duas linhas de chamada, a linha de cota com um elemento gráfico, no caso aqui uma seta nas extremidades. Quando nós indicamos, por exemplo, dimensões que não são lineares, como essa aqui, por exemplo, a dimensão do raio, nós utilizamos algumas outras coisas, por exemplo, como símbolo R de raio. Então, esse aqui é um arco. Nesse arco aqui nós temos uma linha de referência que vai da borda do arco até o centro desse arco aqui. Então, aqui é o ponto de origem central do arco. E aí nós temos o arredondamento, raio de 12 milímetros. Então, R 12 milímetros. É muito comum em desenho técnico a gente utilizar a simbologia de diâmetro, que é aquele círculo com uma barrinha cortando o círculo, ou uma simbologia de quadrado, ou ainda escrito, como a gente vai ver mais para frente, ESF de esférico. Então aqui a simbologia pode variar um pouco, mas a gente utiliza esses elementos gráficos, como eu mostrei essas formas aqui. Vamos ver mais detalhes daqui para frente. Então, o mais comum de se enxergar em desenho técnico é o valor da dimensão sob a linha de cota. Então, nesse caso aqui, a linha de cota e sob ela o valor da dimensão. Quando a nossa cota é no sentido vertical, a nossa dimensão ela rotaciona para o lado esquerdo. Então, ela fica desse jeito aqui. Ela não vai ficar com 40 virado para o lado direito aqui na parte de baixo da cota. Então, é sempre para o lado esquerdo da cota nessa orientação aqui. A gente vai falar mais dela nos próximos slides. E outra forma de fazer esse dimensionamento é utilizando o valor no meio da linha de cota, tá? Não é muito utilizado quando se fazia os desenhos à mão. Não se utilizava muito esse método porque ele é mais difícil, né? Tu tinha que traçar a linha à mão e deixar um espaço para colocar o valor dentro. Então ele nunca foi muito utilizado, mas ele é permitido que se utilize no desenho técnico.
Outra coisa que acontece muito comum é cruzar linhas de chamada, cruzar as linhas de chamada entre si ou cruzar a linha de chamada com a nossa peça. A gente sempre tenta evitar esse tipo de situação. Ainda falando da linha de chamada, uma coisa importante é que a linha de chamada nunca começa conectada na borda do desenho. É sempre dado um pequeno espacinho para que não gere um erro de interpretação, um mal entendimento, por causa que a linha parta junto com a nossa peça. Então, a cota, ela em nenhum momento encosta nas nossas linhas de aresta. Isso é um detalhe importante. E aqui, ó, a linha de chamada, além de começar um pouquinho longe da peça, ela também ultrapassa um pouquinho aqui o final da linha de cota, tá? Então, fica aqui as duas dicas sobre linha de chamada. Bom, como eu disse antes, a gente pode utilizar outros tipos de dimensão, dimensão de raio. Aqui eu tenho simbologia de diâmetro, ó, indicando que este furo aqui ele tem diâmetro de 7,5 milímetros, este outro furo aqui tem diâmetro de 9 milímetros. Mas eu ainda posso ter, por exemplo, em desenhos de conjunto, como a gente viu nos conteúdos anteriores, onde eu tenho uma peça aqui na parte de cima e uma peça na parte de baixo, eu posso utilizar linhas de chamada para colocar o número da peça, o número deste item aqui. E aí tem duas identificações diferentes que se usa. Se eu estou indicando a borda da peça, a gente utiliza uma setinha na ponta. Se eu estou utilizando lá dentro o espaço, indicando que é esta peça aqui, eu utilizo uma pequena bolinha pintada no centro. Então, as duas indicações. Então, as nossas linhas de chamada também podem ser usadas em desenhos de conjunto para fazer indicação de peças. Outra coisa que se utiliza muito para simplificar o nosso desenho é a quantidade, colocar a quantidade de vezes, então, 4 vezes diâmetro de 6 milímetros. Ou ainda, uma outra forma seria botar diâmetro de 6 milímetros e aqui, na sequência, entre parênteses, 4 vezes. Então, quer indicar o quê? Que nessa peça aqui, todos os furos, 1, 2, 3, 4 furos iguais, diâmetro de 6 milímetros. Uma consideração importante quanto à seta, principalmente quando a gente desenha ela à mão, ou quando a gente configura ela num software de CAD, é que a base da seta aqui tem que ter 1/3, né, do comprimento, ou seja, o comprimento tem que ser 3 vezes maior do que essa base da seta. E outra coisa importante é que a seta ela tem que encostar na linha de chamada, ela não pode ficar afastada, ela não pode passar, ela não pode estar fora de proporção e ela não pode ser uma seta estilo flecha de índio. Tá? Então, quando a gente faz desenho à mão, a gente não faz esse tipo de coisa aqui. A gente faz um desenho técnico, mesmo sendo à mão, um desenho técnico bonito, né? Outras considerações importantes. Quando a gente tem sobreposição de cotas, como esse caso aqui, ó, nós temos uma cota de 10 milímetros, indicando a largura desse rasgo menor, outra cota de 20 milímetros, indicando esse rasgo, e a cota de 40 milímetros, indicando o comprimento da peça. Então, na primeira dimensão, nós deixamos um espaçamento maior da peça até a dimensão, e depois nós deixamos o mesmo espaçamento. Então, nesse caso aqui, o exemplo está mostrando que a primeira cota ela está 10 milímetros, a linha de cota está 10 milímetros longe da peça. As próximas linhas de cota, elas estão 7 milímetros, 7 milímetros, e se tivesse mais cotas, iam manter essa distância de 7 milímetros daqui para cima. Tá? Aqui a gente tem uma sobreposição do mesmo jeito, vejam, dessa borda até essa medida aqui, 10 milímetros, dessa borda até essa medida, 17 milímetros, dessa borda até essa borda, 25 milímetros. Ou seja, manteve 10 milímetros para a primeira linha de cota, depois mais 7 milímetros, depois mais 7 milímetros. Então, dessa forma que foi colocada as nossas cotas, certo? Aqui tem alguns outros exemplos. Vejam quanto ao posicionamento dos valores, né, das cotas. Vejam que quando as cotas estão na horizontal, o valor está sempre em cima da linha.
Quando as cotas estão na vertical, o valor está sempre à esquerda e rotacionado 90 graus para a esquerda também. Então, sempre nessa posição. Quando nós temos cotas que elas têm, por exemplo, angulações, elas cotam detalhes em ângulo, a gente respeita essa orientação que está aqui. Então, vejam, ela vai inclinando conforme a peça, mas chega um ponto em que ela muda para esse sentido aqui. E aí a gente vai colocando mais ou menos nessa orientação. A gente nunca vai ter valores abaixo da linha, a não ser que ele tenha uma inclinação suficiente para ser colocada dessa forma aqui, certo? Então aqui é mais ou menos um orientativo de como a gente coloca qual a orientação do número em cima da linha de cota conforme o ângulo de inclinação, tá? Outras coisas que podem acontecer, por exemplo, na cotagem de uma peça, nós não conseguimos colocar a cota nesse lado e ela fica muito comprida se for colocada nesse lado, a linha de chamada fica muito longa. Então existe a possibilidade no desenho técnico de usar a forma de cotagem do tipo oblíqua, onde as linhas ficam as linhas de chamada ficam um pouco inclinadas e nós colocamos a medida ali. Essa medida não pode ser aqui porque vai ficar em cima da linha de centro, então ela é colocada um pouquinho para lá do meio. Outra alternativa, quando nós temos dimensões muito perto uma da outra, não caberia aqui, não teria espaço para colocar uma seta entre as dimensões. Então, nós podemos usar as setas nas extremidades e os pontinhos na parte onde as cotas ficariam muito perto. Outra alternativa, por exemplo, quando a gente quer principalmente suprimir vistas, é utilizar denominações de espessura. Então, ESP de espessura, abreviado, né? Espessura 10. Ou seja, essa peça aqui ela tem esse formato e ela tem uma espessura de 10 milímetros e não tem mais nenhum detalhe. Então, para peças simples, nós podemos usar esse artifício aqui que elimina uma vista lateral ou uma vista superior em função dessa observação que a gente coloca no desenho. Isso pode ser colocado dentro da vista, isso pode ser colocado logo abaixo da vista também. Outras simbologias que se utiliza. Cotagem angular, por exemplo, o ângulo da ponta dessa broca que fez o furo aqui, ela tem uma angulação de 120 graus. Então veja, linha de chamada, linha de cota em arco, acompanhando aquele centro lá onde se cruzam as duas linhas, com as setas nas pontas, e o ângulo 120 graus. Quando nós temos esse tipo de cotagem aqui, por exemplo, um chanfro na peça, nós podemos cotar de formas diferentes. Então, por exemplo, aqui, a gente pode cotar o chanfro de 5 por 45 graus. Isso quer dizer o quê? Que desta linha até esta linha tem 5 milímetros e a angulação é de 45 graus. Então, esse ângulo entre as duas linhas aqui é 45 graus. Se a cota for neste tipo aqui, eu estou indicando que desse vértice aqui a este vértice aqui, eu tenho 5 milímetros e eu tenho uma inclinação de 30 graus. Então, essa inclinação é 30 graus, respeitando essa distância de 5 milímetros aqui. E ainda eu posso ter uma denominação desse jeito. 7,5 milímetros daqui para cá e 30 graus de inclinação desta referência até esta referência aqui. Certo? Ou ainda esses outros modelos que estão indicados aqui. Quando nós trabalhamos com raios ou raios esféricos ou diâmetros esféricos, nós podemos utilizar então raios, o símbolo, a letra R maiúscula, ou R esférico, RS, ou ainda diâmetro esférico, diâmetro S. Certo? Então são outras possibilidades para se colocar esse tipo de dimensionamento. Uma outra alternativa em termos de símbolo é utilizar o quadrado. Então veja aqui, ó, quadrado de 8. Para retângulo não se utiliza, né? Porque para retângulo pode dar a impressão errada. Como o quadrado, essa medida é exatamente igual a essa, então nós podemos utilizar o símbolo quadrado de 8. Vejam que aqui tem diâmetro de 15 e aqui tem as demais dimensões na nossa peça. Então aqui estão a parte de cotagem. Em seguida, nós voltamos com o conteúdo de escalas. Até mais!